Te vejo no sábado. Você desliga e percebe que faltam 2 dias para a principal reunião de família do ano. Sua lista de compras está pronta. Você vai ao maior supermercado da cidade. Segue a lista ao pé da letra, pegando tudo o que precisa o mais rápido possível. O carrinho está cheio de frutas, legumes, laticínios, carnes, peixes, pães. Muito bem! 1 hora depois, você volta para casa e orgulhosamente entrega as sacolas de compras para sua avó. À medida que ela pega os itens, franze a testa cada vez mais. Acontece que o peixe e a carne que você escolheu não estão nada frescos. E essas bananas e verduras também não chegarão até sábado. A avó diz que vai salvar o dia. Vocês fazem um bom lanche para não ir às compras com fome. Assim não comprarão coisas desnecessárias. E então, vocês entram no carro para fazer tudo de novo. Compras inteligentes significa percorrer a seção do mercado onde você pode encontrar todas as coisas frescas e saudáveis. Frutas, legumes, laticínios, carnes e peixes. Eles normalmente reservam os corredores centrais para junk food. Então, vocês decidem ignorá-los completamente. Sua primeira parada é a seção de hortifruti. Vovó diz que você deveria passar mais tempo aqui. E ainda bem que você chegou antes do almoço. A maioria dos mercados recebe produtos frescos ao abrir, ou mais tarde, à noite, antes de fechar. Você estende a mão em busca dos tomates embalados, mas vovó o impede. Frutas e legumes pré-embalados geralmente são mais caros. Além disso, essa embalagem não permite que você verifique cada item. Um bom tomate maduro pode pesar o dobro de um verde. Deve ter a pele lisa e firme e cheirar a tomate. Não coloque esse machucado no seu carrinho. Machucados são um terreno fértil para bactérias. Tente encontrar pepinos firmes que não tenham manchas ou pontos moles. Os melhores são verdes escuros. Se você vir manchas amarelas, significa que já estão muito maduros e provavelmente terão um sabor estranho. O mesmo vale para os pimentões. Devem ser de cor intensa e sem manchas. Agora vire-o de cabeça para baixo e conte as saliências. Ter 4 saliências significa menos sementes e mais sabor. Ter 2 a 3 saliências significa sabor amargo. O talo do pimentão fresco é sempre verde, firme e estaladiço. Tire essas batatas com brotos do seu carrinho agora mesmo. Escolha as firmes e lisas, sem a pele enrugada, manchas escuras ou cortes. Escolha apenas alface verde sem buracos ou bordas marrons. Quanto mais brilhante o tom de verde, melhor. Passando para o balcão de frutas. Vovó explica que uma melancia madura terá um caule marrom seco. Essa daqui, com um amarelo escuro, deve ter ficado no chão tempo suficiente para ficar doce. O mesmo vale para os melões. Os de casca amarelada são mais doces, pois receberam bastante luz solar até o momento da colheita. Confira o caule do cacho antes de levar as bananas para casa. As hastes devem ser verdes a amarelo claras e não marrons. Só pegue bananas avulsas se você quiser comê-las imediatamente. Elas sobrevivem mais tempo em cachos. Nunca julgue uma manga pela cor. Em vez disso, aperte-a suavemente. Uma manga madura cederá um pouco e também terá um aroma frutado na extremidade do caule. Frutas menores normalmente são mais doces, mas essa regra não funciona para os morangos. Diferentes tipos vêm em tamanhos diferentes, então os maiores também podem ser gostosos. O amadurecimento termina quando são colhidos, então escolha frutas vermelhas brilhantes com folhas verdes frescas. Elas pareceriam secas e murchas se tivessem sido colhidas há muito tempo. Esse limão não vai te dar muito suco. É pálido, o que significa que é mais velho. Este firme e sem manchas com a casca fina e lisa será muito melhor. Também parece mais pesado, e esse também é um bom sinal. Você está comprando para um grande evento. Caso contrário, nunca compraria muitos produtos de uma só vez. Se for fresco e orgânico, naturalmente não durará muito tempo. E sempre opte por frutas e vegetais da época. Serão mais baratos e de melhor qualidade. Próxima parada, mel. Este parece estranho para você, pois tem cristais no fundo do pote. Mas a vovó explica que isso é um sinal de frescor. É normal que o mel cristalize quando a temperatura cai. Também é um bom sinal que pareça opaco. Isso significa que é mais natural e saudável e não pasteurizado. Você verifica a lista e percebe que ainda precisa de um pouco de pão. Você já sabe que a melhor opção é o integral. Você pega e estuda o rótulo. Feito com grãos integrais, não serve. Este que diz farinha de trigo integral é bom. Quanto menos ingredientes, melhor. Se você não consegue pronunciar o nome do aditivo, não irá querê-lo no seu pão. Não deve ter conservantes, cores ou sabores artificiais. Você pressiona levemente o pão que acabou de escolher. Bingo! Ele voltou à sua forma original, o que significa que é de alta qualidade. Se você vir a marca do seu dedo, ele pode ter sido congelado anteriormente ou o processo de cozimento deu errado.
Você se move em direção à seção de alimentos enlatados e vovó pula na sua frente. Ela tem certeza de que os alimentos enlatados são ruins para a saúde, pois contêm uma enorme quantidade de sódio. Você a convence a pelo menos estudar os rótulos. Você deve sempre escolher alimentos enlatados que não contenham muito sal nem açúcar. Os conservados em água ou no próprio suco são os mais saudáveis, pois contêm menos ingredientes artificiais. Você encontra um atum embalado em azeite. A embalagem está perfeitamente fechada, então está tudo bem. Você sabe que nunca deve levar uma lata enferrujada, pois pode ser perigoso. Parece que você tem tudo o que precisa, exceto carne e laticínios. Você sabe que deve sempre pegar esses por último. Eles podem estragar-se em geladeira se você demorar muito nas compras. Você abre algum espaço em seu carrinho para proteger as frutas do suco de carne crua. A carne vermelha deve ser de cor escura, roxo, vermelho e marrom são bons. A carne de porco deve ser de tom rosa claro. Deve cheirar bem, não pode ser pungente de forma alguma. Se você pode ver muitas fibras, deve ser alguma carne dura com sabor forte. O filé mignon não terá nervos porque é super macio. Manchas brancas e estrias de gordura em todo o músculo são outro sinal de que a carne é suculenta e macia. Mais de 100 anos atrás, um menino de 11 anos deixou sua bebida na porta de casa durante uma noite de inverno. O copo estava cheio de pó de refrigerante dissolvido em água, com um palitinho para misturar. 20 anos depois, Frank Epperson, aquele mesmo garotinho, apresentou sua invenção acidental, o picolé, em um parque da Califórnia, nos Estados Unidos. Não há registros do sabor original do picolé, mas os primeiros foram de cereja, o mais popular, limão, laranja, banana, melancia, uva e até cerveja de raiz. Os cookies com gotas de chocolate são mais novos que os picolés. Foram inventados na década de 1930. Ruth Wakefield, proprietária de um restaurante popular chamado Town House Inn, foi quem deu vida a essas delícias. Há várias histórias por trás dessa criação. Uma diz que Ruth estava sem chocolate de confeiteiro e resolveu substituí-lo por um meio amargo, esperando que ele derretesse completamente, o que não aconteceu. Outra afirma que um pouco de chocolate caiu na massa por acidente. Ruth negou a origem acidental de seus cookies, afirmando que tudo havia sido planejado. Há muitas lendas por trás da criação da batata chips. Uma afirma que elas foram inventadas em 1853 por um chefe de um luxuoso restaurante de Nova York. As batatas fritas eram uma das especialidades desse restaurante e as pessoas pareciam adorá-las. Mas havia um cliente que não estava satisfeito com a qualidade e sempre reclamava que eram grossas demais. O chefe George Crumb fez batatas mais finas, mas o cara reclamou de novo. Então, o cozinheiro fez questão de preparar uma fritada de batatas finas como uma folha de papel. Elas eram tão fininhas que era impossível comê-las usando talheres. E, surpreendentemente, o cliente implicante adorou. A receita dos chips se espalhou e, em poucas décadas, as batatas chips já eram encontradas em todos os supermercados dos Estados Unidos, deixando de ser um prato quente para se transformar em um lanche rápido. O molho inglês foi outro produto inventado por acaso. Dois químicos ingleses, John Willey Leah e William Henry Perrins, esqueceram alguns barris no porão da farmácia por alguns anos. A primeira mistura que eles fizeram era totalmente não comestível por causa do sabor forte. Mas por ter ficado dentro dos barris, acabou fermentando. Quando os químicos redescobriram os barris e tiveram a curiosidade de experimentar o conteúdo, viram que o gosto havia ficado adocicado. Hoje, esse condimento é usado para intensificar até comidas como o chili com carne. O molho inglês faz parte do quinto sabor, umami, que significa apetitoso, o que explica seu bom gosto. O tofu, ou coalhada de soja, foi inventado muitos séculos atrás. Uma das teorias que explicam sua origem diz que ele foi criado por um príncipe chinês. Outra afirma que surgiu de uma mistura de feijões cozidos com sal marinho. O sal era bem impuro, então continha cálcio e magnésio. Esses ingredientes fizeram com que a mistura de feijão ficasse com uma consistência de coalhada. Outra lenda diz que um pouco de nigari, uma espécie de sal marinho evaporado, caiu acidentalmente em um pouco de leite de soja. Hoje em dia, os médicos nos mandam ficar longe da Coca-Cola, mas ela foi inventada por John Pemberton, que tinha diploma médico e era farmacêutico. O vinho de coca francês de Pemberton era utilizado inicialmente como remédio para dores intensas, dores de cabeça e tônico para os nervos.
Em 1886, uma lei proibiu seu uso e John teve que mudar a receita tirando o álcool. Mas uma coisa permaneceu, a noz de cola, que dá o sabor inconfundível a essa bebida. Algumas lendas dizem que John colocou água gaseificada nela por acidente, mas na verdade é que ele sabia bem o que estava fazendo. Pemberton pensou que as bolhas seriam uma substituição saborosa para o álcool. A cola de John é definitivamente a precursora da Coca, mas a bebida de hoje é bem diferente da receita original. O sanduíche foi inventado por acaso também. Nos anos 1700, John Montagu, o quarto conde de Sandwich, mandou seu criado preparar um lanche simples, que pudesse ser comido sem talher algum. Ele pediu que o empregado colocasse carne entre 2 fatias de pão. Lord Sandwich era viciado em jogos de cartas. Então, poderia comer esse lanche sem interromper o jogo nem engordurar as mãos. As pessoas começaram a pedir para ter o mesmo do Sandwich, quando estavam fazendo algo importante, e pouco depois o prato acabou recebendo esse nome. O ketchup que comemos hoje foi tão modificado ao longo dos anos que não tem nada a ver com sua receita original. Ele surgiu no século XVII, quando os chineses fizeram uma mistura de peixe em conserva e especiarias, chamando-a de um nome parecido com ketchup, e que significava salmoura de peixe. Os ingleses experimentaram esse molho pela primeira vez 100 anos depois. A versão dos britânicos tinha cogumelos, cebolinha e até nozes. Mais tarde, a palavra ketchup mudou de significado e era usada para qualquer molho de cor escura. O primeiro ketchup de tomate tinha anchovas na receita, o que mostra sua relação com o antigo molho de peixe chinês. Os nachos não são uma comida mexicana tão antiga. Eles foram inventados em menos de 100 anos atrás. Inácio Anaya, cujo apelido era Nacho, foi quem criou essa iguaria nos anos 40. Ele era um chefe e, um dia, uma cliente perguntou se Nacho poderia trazer um lanche diferente para ela e suas 3 amigas. O cozinheiro viu que as garotas estavam com muita fome e resolveu preparar algo rápido para elas. Ele precisou improvisar, usando os ingredientes que tinha na hora. Então, pegou algumas tortilhas fritas, ralou pedaços de queijo em cima e aqueceu tudo. Para tornar a receita mais saborosa, jogou algumas fatias de pimenta jalapeño em cima. Quando a cliente perguntou o nome daquele lanche diferente, Inácio não hesitou e foi logo dizendo: especialidade do Nacho. Que tal comer banana com maionese? Ou mergulhar picles em pasta de amendoim? Essas combinações de comida parecem ser estranhas, mas será que o gosto é bom? Bem, experimente. Oreos com mostarda pode se tornar seu prato preferido. Tá legal, siga minha linha de raciocínio. Tomates com pasta de amendoim. Coloque várias fatias de tomate sobre um pedaço de pão e espalhe um pouco de pasta de amendoim em cima. Ou simplesmente coloque uma camada grossa de pasta de amendoim em cima da metade de um tomate. Essa combinação fica deliciosa e é bastante popular entre os comilões. Nutella com batata frita. O sal costuma intensificar os sabores. É por isso que, se você mergulhar uma batata frita na Nutella, esse famoso creme de avelãs vai ficar mais docinho e gostoso. Outra forma de se deliciar com batatas fritas é tomando achocolatado enquanto as come. Banana com bacon. Uma fatia de bacon crocante e temperadinho, combinada com uma banana docinha, é uma mistura perfeita. Coloque esses ingredientes sobre uma fatia de pão, acrescente um pouco de pasta de amendoim e... o sanduíche perfeito está pronto. Picles com sorvete. Bem, confesso que essa combinação pode não agradar a todos, mas há comilões que acham essa mistura inusitada de doce e salgado, ácido e leitoso, estranhamente deliciosa. Queijo cheddar com torta de maçã. Hoje em dia, ninguém mais se surpreende quando servem queijo fatiado com maçãs frescas. Mas já que esses alimentos combinam tão bem, por que não dar um up nesse combo? Dizem que a ideia de acrescentar queijo cheddar a tortas de maçã surgiu na Inglaterra e depois se espalhou pelo mundo inteiro. Batata frita com mel. Se quiser tornar suas batatas fritas mais empolgantes e diferentes, o mel pode ajudar nisso. Seu sabor adocicado vai complementar o sal das batatas. Há restaurantes que até têm mel no cardápio de molhos. Banana com maionese. Não vai despejar um monte de maionese em cima de uma banana descascada e enfiar na boca. Estou sugerindo montar um sanduíche de banana, passando um pouco de maionese nas fatias de pão. Você se surpreenderá. Chocolate com batatas chips. Essa combinação de doce e salgado é muito gostosa. É por isso que tanta gente adora chips com cobertura de chocolate. E muitas marcas já incluíram essa mistura em suas linhas de produção. Hambúrguer com geleia. Hoje em dia é possível pedir esse combo na maioria dos restaurantes e ninguém vai achar você maluco.
Bem, quase ninguém. Cada vez mais pessoas estão preferindo a geleia do que o ketchup. Pipoca com leite. Alguns indivíduos substituem o cereal matinal por pipoca e despejam leite em cima, afirmando que esse prato é tão gostoso quanto o cereal. E aí, vai encarar? Chocolate branco com caviar vermelho. Dizem que essa mistura inusitada de comidas foi criada por um chefe famoso. Ele ficou impressionado com o tanto que o sabor salgado do caviar suavizou a doçura do chocolate branco. Se você gosta de sabores agridoces, vai adorar esse aqui. Pasta de amendoim com picles. Vamos supor que você não esteja tão empolgado com a ideia de mergulhar picles diretamente na pasta de amendoim. Neste caso, é só combinar esses ingredientes em um sanduíche. O sabor ácido do picles vai diluir a consistência grudenta da pasta de amendoim. Melancia com sal. Quem nunca experimentou essa combinação saborosa geralmente pensa que o sal elimina a doçura da melancia, mas é justamente o contrário. Uma pitadinha de sal vai apenas realçar o sabor dessa fruta. Manga com pimenta malagueta. Se você adora comidas apimentadas, essa combinação vai surpreendê-lo. Basta salpicar um pouquinho de pimenta em pó sobre uma manga fatiada e apreciar a explosão de sabor. Pasta de amendoim com bacon. Lembra do combo de banana com bacon? Dessa vez, substitua a banana por um pouco de pasta de amendoim. A suavidade dela vai entrar em contraste com a crocância do bacon. Mas cuidado, essa mistura pode ser viciante. Sorvete com molho de pimenta. O jeito mais eficaz de apagar o fogo causado por comidas apimentadas na sua boca é tomando leite. Então por que não usar essa dupla desde o início? Pingue um pouquinho de molho de pimenta no seu sorvete de baunilha para satisfazer sua alma aventureira. Chocolate com abacate. Não é só acrescentar um pouquinho de chocolate na sua torrada com abacate. Você também pode fazer um milkshake de dar água na boca com essa dupla. A textura amanteigada do abacate vai complementar perfeitamente o sabor do chocolate e faz até rima. Hambúrguer com pasta de amendoim. Hambúrgueres com geleia são uma combinação agridoce, mas com pasta de amendoim, o sabor salgado do lanche fica mais acentuado. Em vez de espalhar pasta de amendoim derretida sobre seu hambúrguer, coloque-a na preparação dos bifes. Seu hambúrguer ficará muito mais suculento. Oreos com mostarda. Quem já provou esse combo jura de pés juntos que os sabores combinam perfeitamente. Abra um biscoito Oreo, tire o recheio e o substitua por mostarda alemã. Você não vai se arrepender. Pasta de amendoim com maionese. Essa é uma das combinações mais bizarras que se pode imaginar em um sanduíche, mas sua história é longa. As pessoas começaram a misturar pasta de amendoim, que é rica em proteínas, com maionese, cheia de gordura, durante épocas mais difíceis. Mas depois o sanduíche ficou, pois a combinação caiu no gosto do povo. Muitas pessoas tendem a guardar diferentes tipos de alimentos na geladeira por precaução. Parece ser a decisão mais inteligente para prolongar a vida útil de um produto, mas não é tão simples assim. Para alguns alimentos, a geladeira pode ser prejudicial. Por exemplo, os molhos. Se a embalagem não disser o contrário, é melhor mantê-los fora da geladeira. Você pode colocá-los em um armário longe do forno para protegê-los das mudanças de temperatura. O pior inimigo dos grãos de café é a umidade. O óleo especial dos grãos é o responsável por aquele cheiro agradável e aconchegante do café. Quando você o coloca na geladeira, a condensação altera toda a sua estrutura celular e faz com que toda a mágica desapareça. Mas se seu objetivo é livrar-se da cafeína, talvez seja uma boa ideia armazenar seus grãos no frio. Dizem que o mel é um alimento imortal. Você pode armazená-lo quase para sempre, mas certifique-se de fazer isso corretamente. Mantenha-o em um local frio e escuro, mas não coloque na geladeira. Caso contrário, ele pode cristalizar e perder algumas de suas principais propriedades benéficas. Colocar tomates na geladeira parece bastante inofensivo, mas não é a melhor ideia. Isso fará com que eles percam seu sabor delicioso, pois o ar frio retarda o processo natural de amadurecimento. Assim, as membranas finas dentro dos tomates ficam menos suculentas. E você não quer que sua salada fique aguada e sem gosto, não é? A melhor maneira de armazenar os tomates é em uma caixa ou cesta bem ventilada em temperatura ambiente. Se quiser evitar que bananas fatiadas fiquem marrons, use um suco cítrico. Basta derramar suco de laranja ou de limão sobre as bananas cortadas. Infelizmente, esse truque só funciona por algumas horas. A maneira perfeita de armazenar o chocolate é dentro do estômago. Brincadeirinha. Mantenha-o longe da geladeira e guarde em um local fresco e escuro. Dessa forma, você não apenas protege sua sobremesa de seus colegas japês esfomeados, mas também mantém a aparência atraente do chocolate. Não é uma boa ideia colocá-lo na geladeira, pois a diferença de temperatura criará um pouco de água condensada na superfície da barra de chocolate.
e mantê-lo longe da geladeira é mais seguro para os dentes. O chocolate tende a endurecer em baixas temperaturas, o que torna cada mordida mais difícil. Não mantenha seu hummus em temperatura ambiente. Não importa se é caseiro ou pasteurizado, em ambos os casos não é seguro. Se ele for tradicional e não tiver conservantes, sua vida útil é de até 1 semana. Quanto ao hummus de supermercado fechado, você pode armazená-lo na geladeira por cerca de 3 meses e por 1 semana depois de aberto. Digamos que você tenha acabado de assar biscoitos perfeitos. É hora de colocá-los em um vidro ou recipiente. Infelizmente, os biscoitos acabarão perdendo aquela textura maravilhosa de recém-saídos do forno e continuarão ficando cada vez mais duros à medida que os dias passam. Mas se você adicionar uma fatia de pão nesse mesmo recipiente, os biscoitos continuarão macios por muito mais tempo. Isso porque eles absorvem a umidade do pão. As pessoas costumam embrulhar queijo em embalagens plásticas, mas essa solução está longe de ser perfeita. O filme plástico junta muita umidade, o que cria um ecossistema para o mofo crescer e se desenvolver. Se você quiser proteger seu queijo desse cenário cruel, borrife-o com vinagre. Mas não use mais do que algumas gotas. Caso contrário, isso irá arruinar o sabor original do seu queijo. Após esse passo, embrulhe bem o queijo em papel manteiga e coloque-o na geladeira. Não há regras especiais sobre ovos. É seguro armazená-los de ambas as maneiras, dentro ou fora da geladeira, desde que a data de validade esteja de acordo. É importante garantir que a temperatura seja estável e consistente. Se a sua escolha for colocar os ovos na geladeira, não os deixe na prateleira da porta. Para protegê-los das flutuações de temperatura, coloque os ovos mais ao fundo da geladeira. Além disso, os especialistas não recomendam remover os ovos da embalagem. Esses recipientes são realmente destinados a prolongar a vida útil dos ovos. Sim, a temperatura não é igual em toda a sua geladeira. As prateleiras na porta são a área mais quente, por exemplo. E quanto mais próxima a prateleira estiver do freezer, menor será a temperatura. Portanto, se você deseja criar uma distribuição perfeita de alimentos dentro da sua geladeira, não pule as recomendações específicas de armazenamento mencionadas em algumas embalagens. Se você guardar o pão na embalagem do supermercado, prepare-se para ver algum mofo em poucos dias. É melhor mantê-lo caixa bem fechada com um pouco de sal. Essa dica irá protegê-lo de mofar. Além disso, evite manter o pão na geladeira, pois o ar frio o deixará seco muito rapidamente. Mas, quando você precisa guardar o pão por muito tempo, pode colocá-lo no freezer. Dessa forma, ele permanecerá fresco por até 6 meses. Se você quer evitar que pepinos fatiados sequem, coloque-os em um recipiente hermético e despeje água fresca nele. Não os guarde na geladeira por mais de 1 semana. Quanto a pepinos inteiros, lembre-se de que eles apodrecem no ar frio muito mais rápido do que a temperatura ambiente. Se quiser mantê-los frescos pelo maior tempo possível, guarde-os fora da geladeira. O abacate é uma fruta delicada com regras de armazenamento complicadas. Se o seu abacate estiver duro e ainda não totalmente maduro, mantenha-o longe da geladeira, pois o ar frio retardará o processo de amadurecimento. As bananas emitem altos níveis de etileno, o que ajuda os abacates a amadurecerem mais rapidamente. Então, se quiser acelerar o processo, coloque o abacate em um saco com 1 ou várias bananas. Ao mesmo tempo, se o abacate estiver macio e maduro, armazená-lo na geladeira evitará que estrague. Algumas pessoas preferem embrulhar essa fruta cortada em filme plástico junto com uma fatia de cebola. Essa dica ajuda o abacate a ficar fresco por mais tempo. Outra maneira é cobri-lo com azeite de oliva. Lembre-se de que o abacate cortado pode ser armazenado na geladeira por no máximo 3 dias.